Nós tivemos, nas últimas semanas, discussões intensas, inclusive no Supremo, a respeito do piso nacional de enfermagem, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente. Porém, houve recursos que chegaram ao Supremo e a decisão do Supremo foi suspender por 2 meses, com a decisão do Barroso, depois referendada pela maioria, suspender por 60 dias, 2 meses, esse piso que já deveria estar em vigor. E então, nesse período, o Congresso e o governo, particularmente o Ministério da Economia e o Congresso Nacional, deveriam apresentar evidências, provas de que isso é sustentável, de que não haverá um efeito perverso de demissões, de falta de profissionais em hospitais e assim por diante. O fato é que um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que o Congresso Nacional ele já acumula pedidos de 156 áreas profissionais para que seja estabelecido um piso salarial nacional. Então, sempre claro, é preciso considerar que você não tem a mesma capacidade econômica, financeira, em todos os municípios, nos mais de 5 mil municípios. Olha que 5 mil estão no azul, hein? Estão no azul e interessante que isso aconteceu durante a pandemia. Houve uma redução brutal de gastos e um aumento de arrecadação por outros caminhos, inclusive com ajuda federal. Mas a maioria estava quebrada. E hoje há cerca de 5 mil municípios no Brasil que estão no azul. 26 estados estão no azul claro, com dívidas consideráveis penduradas, que vão estourar. Mas alguns deles estavam oficialmente em estado de falência, de colapso financeiro. Colapso financeiro declarado oficialmente por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul. E essa situação mudou. Há hoje um equilíbrio financeiro muito maior, embora com algumas dívidas esperando lá na frente. Dívidas pesadíssimas, né? Que não serão honradas com facilidade, mas precisarão ser honradas, é claro. Mas, de qualquer maneira, a arrecadação, estando no azul ou não, a arrecadação de um pequeno município que tem lá um hospital público e de uma cidade grande é muito diferente. E se você estabelece o mesmo piso valendo para aquele que tem uma arrecadação 100, 200, 300 vezes maior, isso pode provocar problemas. Há também o caso das Santas Casas, que são fundamentais em vários municípios porque são lugares onde o Estado, a Prefeitura, o governo federal, ninguém teve a capacidade de levantar ali um hospital público. E como são pequenos municípios, não há, digamos, uma demanda suficiente para atrair interessados em um hospital particular, privado. E mesmo se houvesse, pouca gente conseguiria pagar. Então, a Santa Casa ela é fundamental. Lembro até quando o Serra teve aquela ideia infeliz de querer tributar pesadamente aí os hospitais, usando a história de que havia uma pilantropia, e é claro que há, mas há muita filantropia. Muita. Há lugares aí em que as pessoas só são atendidas porque há uma Santa Casa, que é mantida
às vezes por uma organização religiosa, às vezes por aqueles na cidade que podem colaborar, às vezes empresas, né, que colaboram para a manutenção da Santa Casa. Não é pública, não tem dinheiro público ali. Depois veio uma série de caminhos, né, foram estabelecidos para que chegasse dinheiro público, ou com isenções, ou com ajuda direta. Então há santas casas que recebem ajuda pública. Mas o fato é que a gritaria foi geral. Vai ter demissão e vai faltar leito porque não vai ter profissional para atender todo mundo e tal. E aí o Supremo não quis, claro, dizer não pode, mas também não quis dizer não, é uma decisão do Congresso. E é. Mas o Supremo decidiu requerer essas informações. É muito esquisito, né? É muito esquisito, porque o Supremo tem de dizer apenas se aquela lei é constitucional ou não. Se aquela decisão do Congresso fere ou não fere a Constituição, caso alguém indague ao Supremo. Escuta, isso aqui que aprovaram não vai de encontro àquele artigo constitucional, não é preciso derrubar isso, não é contra parte do texto constitucional, não fere a Constituição. E aí o Supremo diz sim, não fere, pode, não pode. Mas o Supremo discutir viabilidade financeira, como é que é isso? É o Congresso. O Congresso aprova bobagens, aprova coisas boas, mas cabe a ele aprovar. Mas se ele aprova algo que é inconstitucional, ou porque fere direitos, ou porque fere uma garantia constitucional, ou porque fere uma determinação constitucional, o Supremo aí sim entra em campo e fala não pode, a Constituição não permite isso. Pronto. Mas não. Lá são todos doutores em segurança pública. O Fachin, então, é um doutrinário, é um especialista em segurança pública. Deve ser, pelas coisas que ele diz. Só pode ser. Não é? E também são especialistas em finanças públicas, em economia, em ciência política. Não, isso aqui não pode porque vai provocar instabilidade. Lembram do Gilmar lá no TSE? Não. Isso aqui vai provocar instabilidade, o país não aguenta tanta instabilidade política. Mas ele não está lá para isso. Ele está lá para dizer isso é constitucional, isso não é. E olha que não falta serviço. Em 5 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 5 anos, a cada 5 anos, ela, naquele período, ela julga ali mais ou menos 550 casos, arredondando. 550 em 5 anos. São 100, tem ano que é 150. Então, talvez num período de 5 anos chegue a 600 casos, no outro período chegue a 500 casos. No Brasil, em 5 anos, o Supremo Tribunal Federal toma cerca de 500 mil decisões. Claro, a gente trata daquelas que têm impacto nacional, que são relevantes e tal. Cerca de 500 mil decisões num período de 5 anos. É terrível para eles, inclusive. Exaustivo, arrebenta. Os caras são obrigados a lidar com centenas e centenas de assuntos por semana. Então, isso deveria fazer com que eles ficassem presos ali, de fato, ao que lhes cabe, né? A Constituição, o que é constitucional, o que não é. Mas não. Reclamam, como o Barroso fez, acho que foi em 2016, que ele falava da insanidade, e ele estava certo ali. Ele falava da insanidade
da quantidade de assuntos e de recursos. O Barroso reclamava da quantidade absurda de recursos. Ele citou um caso em que houve mais de 20 recursos e a coisa não andava. Porque demora, às vezes meses, às vezes mais de um ano. Para um recurso, imagina mais de 20. Mas apesar de reclamarem, eles gostam dessa procura, né? Eles gostam do papel de Supremo Oráculo, que é consultado sobre tudo, absolutamente tudo. Mas o que acontece no caso da enfermagem é que é o seguinte, isso se estende para outros casos. Não havendo piso, claro, o ideal qual é? Eu acho que essa discussão no Congresso poderia levar a uma ideia simples, concertada, obviamente, acertada entre todas as partes, de pisos municipais. Cada estado estabelecendo um mínimo. Ó, o piso não pode ser menos que isso aqui. Esse é o piso estadual. Agora, vocês podem estabelecer um piso maior que esse. Menor, não. Mas levando em conta pequenos municípios e tal. E aí o Estado deve ter uma política de socorro para que aqueles municípios possam honrar o pagamento desse piso. O piso nacional traz esse inconveniente da diferença brutal de arrecadação entre um município e outro. Então você pode estabelecer ali, ou por número de habitantes. Até tantos mil habitantes não pode pagar menos que isso. Até 250 mil não pode pagar menos que isso. Até 500 mil não pode pagar menos que isso. E acima de 500 mil não pode pagar menos do que tal. É um caminho. Agora, essa é uma decorrência de um problema maior. Porque não havendo piso, saem contratando quem é mais barato. Ou está mais barato. A força de trabalho está mais barata porque o sujeito está desesperado, precisa trabalhar. E muitas vezes, profissionais qualificadíssimos são demitidos e aí você contrata 2, 3 e somando os 2 ou 3 salários não dá o que aquele outro poderia receber, deveria receber ou já recebia. Só que você tem uma queda na qualidade e em certas áreas isso é terrível. O paciente lá no hospital, ele não sabe, ele espera, ele torce, ele acredita que será atendido por gente que tem conhecimento, gente treinada, gente capacitada, seja o médico, o enfermeiro. Não havendo o piso, muitas vezes há a opção pelo mais barato, em hospitais privados, por exemplo. E também há o fenômeno de um salário muito baixo obrigar o enfermeiro, o médico, a trabalhar em 2, 3 hospitais. Chega um momento que o cara é um exausto trabalhando. E numa profissão onde você não pode errar. Ou se errar, é um erro banal ali, que não vai ter grandes consequências. Você está enfrentando problemas o tempo todo, e às vezes problemas gravíssimos. E às vezes gente com risco de morte. E sai de um lugar e vai trabalhar no outro, e sai do outro e vai trabalhar no terceiro. Isso vai esgotando esses profissionais. Se ganhassem um salário melhor, poderiam ficar só no lugar, com uma produtividade muito maior, com a possibilidade de trabalharem descansados, né? E, portanto, muito menos sujeitos a erros. E então, é importante você ter uma referência. E olha que a nossa referência nacional é baixíssima, que é o salário mínimo. O salário mínimo brasileiro é uma vergonha.
Basta comparar com o salário mínimo do Chile, do Paraguai, da Argentina, países muito mais pobres que o Brasil, em termos de riqueza produzida. Não é em termos de renda per capita, porque aí tem tamanho da população. Riqueza produzida. A economia brasileira é muito maior, mas muito, muito maior, mas incomparável com esses países. A riqueza produzida é incomparável. Mas a participação do trabalhador na riqueza produzida é menor? Pô! Não tem algo errado aí? Então, claro, muita gente vai lá no Congresso e fala, ó, precisamos de um piso, porque os salários são aviltantes. E já houve a precarização com aquela reforma trabalhista. Uma precarização. O sujeito começa o mês sem ideia de quanto que ele vai receber. Começa a semana sem ideia de quanto vai receber. Direitos atirados pela janela como se fossem vilões. Como se fossem responsáveis pelo desemprego. Não! O Brasil teve pleno emprego com todos esses direitos garantidos. E os direitos foram removidos, parte deles foi removida, e o desemprego crescendo. Porque não é essa a causa. Não é essa a causa. A causa está na canga do Estado em cima de quem produz, impostos excessivos, os caras taxam até folha de pagamento, mas não os direitos do trabalhador. Inclusive direito ao salário compatível, né, com a participação dele na riqueza. E participação em riqueza não é só o cara que acha ouro numa mina. Tudo, direto ou indiretamente, gera riqueza, produz riqueza, garante riqueza, porque garante consumo, porque garante uma vida social saudável. Médicos produzem riqueza, enfermeiros produzem riqueza, lixeiros produzem riqueza. É óbvio, o gari produz riqueza. Mas é quase que um favor, né? Não, ele está trabalhando ali. Não, ele é essencial. Tire ele do convívio social. Tire ele da cidade. O que acontece? O caos. Então ele produz riqueza. E que participação ele tem na riqueza? Tem muita gente que gostaria que nem houvesse salário mínimo. Não, isso aí atrapalha. Não é isso que atrapalha. Pelo contrário, salários maiores produzirão maior consumo, o comércio vai empregar mais, será mais gente empregada, mais gente ganhando salário, mais gente consumindo, a indústria vendendo mais, fornecedor vendendo mais, agricultura vendendo mais, o governo arrecadando mais, os serviços tendo mais clientes. A riqueza cresce, a prosperidade se torna viável. Mas desse jeito, um salário só para o cara não morrer, para ele continuar trabalhando? E aí, as armadilhas para todos os lados, como agora essa aí, né? Tá aqui, ó, toma o Auxílio Brasil. Mas, ó, o banco vai te procurar aí, tem um empréstimozinho compulsório se você quiser. O cara não quer, mas ele tá desesperado. E aí ele pode cair numa armadilha fatal. Dever para banco, né? Agora, além dos enfermeiros, médicos, professores de jiu-jitsu, costureiras, psicólogos, garçons, vaqueiros. São muitos os profissionais que esperam um pronunciamento do Congresso. Ao menos, segundo o levantamento do Estadão, 156 profissões. 156 profissões pleiteiam hoje, em algum projeto, um piso nacional. E é o que dissemos. Dá para estabelecer, e algumas profissões dá.
né? Dá para você ter um piso nacional. Pela natureza daquela profissão. Porque aí dificilmente você vai ter uma diferença gigantesca entre o que é arrecadado aqui e o que é arrecadado a 2.000 quilômetros de distância. Em outras é diferente, principalmente quando é do setor público. Uma coisa é o vaqueiro. Você tem ali uma renda parecida, claro, tem o tamanho da fazenda. Mas, um sujeito, um vaqueiro, você é gado de corte, o cara cuida de 500 cabeças, sozinho. 500. Gado de leite não. Tem que ter mais gente porque é gado de curral e tal. Mas, basicamente, você tem a possibilidade de um piso nacional, porque a arrecadação, aí você vai ter mais ou menos funcionários, só isso. Mas teria mais ou menos com piso, sem piso, dependendo do tamanho da propriedade, da demanda, quantas cabeças de gado, esse tipo de coisa, para vaqueiro, por isso estou falando cabeça de gado. Garçom. Depende, você pode estabelecer em restaurantes, em hotéis, tá? Em bares. Há uma diferença entre o Rio de Janeiro e ali um restaurante pequeno que está lá numa cidade muito pequena e tal. É discutível. Você pode estabelecer o piso municipal, ou seja, um piso estadual com faixas de população, né? Municípios até 100 mil habitantes tem de pagar no mínimo isso aqui. Até 250, vamos subir um pouco o piso. 500 mil mais, acima de 500, piso nacional. Pode fazer isso. O que não dá é tratar o salário como o problema. O trabalhador, o problema. Não, ele é o gerador de riqueza. E aí vem aquele negócio. É melhor o piso é bom, mas é melhor o piso negociado. Sim, é verdade, lógico. Mas negociação com disparidade brutal de forças, de poder de negociação, é complicado. A figura do pagamento para a pessoa jurídica, né? Então nós tivemos aí centenas de milhares de empresas que surgiram, que na verdade é ali o sujeito solitário, trabalha como todos os outros, tem horário para cumprir e tal, mas oficialmente ele é uma empresa. Quando isso se multiplicou, houve um enfraquecimento dos sindicatos. Houve uma individualização da negociação. E, além disso, há outros fatores, inclusive na última reforma aí, outros fatores que enfraqueceram o sindicato, além do fato de que, numa situação de emprego baixo, de desemprego gigantesco, as pessoas abrem mão das reivindicações e passam a ter como objetivo imediato, possível, realista, a manutenção do emprego ou a obtenção de um emprego que ela procura. Ela nem olha muito para as condições, ela quer o emprego, ela precisa do emprego. É sobrevivência, cara. Então é ótima a negociação sem intervenção do Estado, é ótima. Mas quais os termos? Quais as forças? Negociar com faca no pescoço? Enfim, tem de haver inteligência para que não haja desequilíbrio financeiro, demissões em massa. É preciso que isso seja viável. É preciso olhar o aspecto regional. É muito melhor que haja pisos vários, dependendo da realidade econômica, financeira do lugar. Agora, o que não pode é tirar qualquer chão. E aí, quanto mais desemprego, mais baixos são os salários oferecidos. E muitas vezes isso provoca também queda na qualidade de serviço, alguns essenciais, serviços essenciais, alguns até vitais. Ronald.